Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como nós estamos sendo agraciados por Deus na noite desse dia. A paz do Senhor para a amada igreja. Gratidão a Deus por estar mais uma vez aqui com os irmãos. Desta feita para participarmos juntos do encerramento deste grande seminário. Vocês sentaram, mas eu queria convidá-los a se colocar de pé. Nós vamos... Eu aprendi isto, em 1800 e alguma coisa, que é bom a gente ficar de pé ao ler a palavra, esta referência e também reverência a mesma. Glória a Deus. Quero convidar a toda a igreja a abrir comigo o seu exemplar da Bíblia Sagrada, livro de Êxodo, capítulo de número 12. E nós vamos pontuar versículo 21, versículo 22 e o versículo 23. Amém? Os irmãos que não puderam estar aqui na noite de ontem, bem como os irmãos e amigos que nos visitam, não se preocupem que eu faço uma rápida recapitulação daquilo que foi ministrado para que você se situe, porque nós vamos dar continuidade à mensagem nesse texto e creio eu que Deus tem grandes vitórias para nós. Êxodo, capítulo de número 12, versículo 21 ao versículo 23 vai dizer: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai com ele a verga da porta e ambos os umbrais, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Versículo 23, eu conto até 3 e toda a igreja vai ler. Eu sei que tem versões diferenciadas, mas não tem problema, Deus, Ele vai compreender, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, aleluia. Curve a sua cabeça. Pai, nós queremos te dar graças. Muito obrigado. Obrigado pelo grande privilégio que o Senhor nos concede e confere de estarmos aqui na Tua presença, Senhor, cultuando ao Senhor, neste seminário, Pai, para e de família. Queremos colocar a Tua palavra, Senhor, que tem sido ministrada desde a sexta-feira, Senhor, e hoje esta palavra, que é a mesma palavra, Pai, correlacionada ao texto escolhido pela comissão organizadora deste grande seminário, será ministrada, Deus, e eu quero te pedir, cativa nossas mentes ao Teu Filho amado, que Teu Espírito encontre toda a liberdade em nossas vidas, para trabalhar, para nos corrigir, para nos deixar, Senhor, na medida certa, que é a medida agradável ao Teu Filho amado, Jesus Cristo. Queremos te pedir isto na unção do Teu Espírito, enquanto eu ministro, Senhor, que sumadário e que a Tua glória apareça. A Tua igreja não precisa ouvir voz de homens, mas a Tua igreja precisa ouvir a Tua voz, e de forma contínua, continua falando conosco. É isto que eu te peço na unção do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome assento em seus lugares. Antes de uso fazer da palavra, eu quero tecer uma vez mais os meus agradecimentos ao anjo da igreja. Refiro-me ao pastor Edson Rei. A esposa não pôde vir, a pastora Cláudia, teve um pequeno acidente com ela, mas já está tudo certinho, graças a Deus. Agradecer ao pastor Paulo, a pastora Amélia,
E também agradecer a Neidinha, né? Neidinha hoje veio comigo. Está uma luta, está uma correria para conciliar minhas agendas com as agendas dela. Mas graças a Deus que hoje ela pôde vir conosco e estar comigo aqui. Amém? Queridos, olha só, uma breve sintetização ou recapitulação daquilo que nós ministramos ontem, porque eu vou dar sequência a esta mesma palavra. E pedindo a vós outros que, se for possível, deixe a sua Bíblia aberta. O sermão que ora trago na noite desse dia, no encerramento deste grande seminário para a família, é um sermão textual. Nós vamos trabalhar esse texto com alguns paralelismos bíblicos, mas nós estamos trabalhando o texto que foi proposto para esta festividade. Ontem eu dei início a esta mensagem e eu fiz algumas pontuações para situá-los no texto ou naquilo que o texto está falando. E uma das pontuações é que esse texto aqui está contando, na realidade, a história ou o grande livramento que Deus deu ao seu povo através de Moisés, como a sua instrumentalidade, após aproximadamente 430 anos que eles estavam ali no Egito cativos. Então, esse texto que nós estamos trabalhando, ele fala a respeito disso, traz a clareza acerca deste advento, da libertação do povo lá do cativeiro após 430 anos. É importante também entender, e fiz essa pontuação, que havia uma intencionalidade do nosso Deus de perpetuação da família. Quando ele faz e traz esta libertação, ele estava conservando a família. Olha como a família é importante. E a última que eu quero fazer, depois você vai olhar lá na filmagem de ontem, que está gravada, né, no site da igreja, é que havia uma ordem de aplicabilidade do sangue. E esta mesma ordem ainda hoje é eficaz. Que se coloque o sangue de Jesus Cristo, porque a aplicação do sangue do Cordeiro diz respeito, aponta para uma dispensação odierna, que é a dispensação da graça, da aplicação do sangue de Jesus em nossas vidas. Então é de suma importância que obedeçamos a este pré-requisito e a esta ordem do Senhor. E eu falei na noite do dia de ontem ainda, que quando eu estava preparando essa mensagem, mergulhado no texto, para compreender o texto à luz do Espírito Santo, Deus me fez fazer uma pergunta ao texto, o Espírito de Deus me levou a uma pergunta aqui no texto. E a pergunta é mais ou menos assim: o que é que significa, em termos apelativos, esse texto de Êxodo capítulo 12 e o versículo de número 23, que é o texto-chave deste seminário? E quando eu conversava com Deus, Deus me levou ao contexto imediato anterior ao texto do versículo 23, que é exatamente o versículo de número 21 do mesmo capítulo 12. Se nós queremos compreender e se nós quisermos ter resposta a esta pergunta, nós precisamos analisar esse texto, e eu fiz ontem com vocês, e eu quero sintetizar para que você compreenda. Se você observar o versículo 21 de Êxodo 12, o texto vai dizer assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias. Então eu falei aqui que para a compreensão do texto a gente precisa ver qual é a palavra que mais se destaca no texto. E qual é a palavra que mais se destaca aqui no versículo 21? É a palavra ancião. Grife isso na sua Bíblia. A palavra que se destaca
a palavra que nos dá o norte para a compreensão do que está aqui inserido aqui nesse texto é a palavra ancião. Aí eu preciso de toda a atenção possível agora. Vejam, essa palavra ancião, dentro da língua grega. Aí você diz, pastor, mas nós estamos analisando um texto na língua hebraica, Antigo Testamento. Mas a gente não pode se esquecer, jamais, que houve uma época em que Alexandre o Grande, ele praticamente conquista todo o mundo da época. E ao fazê-lo, ele implanta a cultura helênica, ou a cultura grega. Então, houve uma Septuaginta. O que é isso, pastor? 70 anciãos, lá em Israel, eles sentiram a necessidade de traduzirem a Bíblia do Antigo Testamento, que estava escrita no hebraico, traduzida para o grego. Por quê, pastor? Porque a língua hebraica praticamente já não era mais falada, exceto pelos judeus ortodoxos. Então havia uma necessidade de traduzir a Bíblia, para que houvesse uma compreensão. Então a Bíblia da língua hebraica do Antigo Testamento é traduzida para o grego, e esse grego era o grego koiné, o comum, porque era o grego que era também conhecido, diga-se de passagem, a língua que mais se falava no Novo Testamento era a língua aramaica. Jesus falava aramaico, mas ele conhecia o grego, ele conhecia o hebraico e todos os dialetos vigentes da sua época. E esta palavra presbítero, ela é literalmente a tradução grega dessa palavra ancião. Então, quando se lê aqui no versículo 21 do capítulo 12 de Êxodo, Moisés chamando os anciãos, podemos ler que ele está chamando os presbíteros. E eu falei que dentro da designação bíblica, esta palavra presbítero, ela tem algumas conotações na Bíblia. A primeira conotação, presbítero significa ancião de idade e que toma uma posição de liderança. Quem entendeu, diga amém. Em segundo lugar, presbítero diz respeito a uma pessoa que sobre ela repousa a experiência, a sabedoria. E em terceiro lugar, essa palavra presbítero, falei na noite de ontem, que significa também uma pessoa revestida de autoridade. Então olha aqui para mim, o que é esse ancião aqui do texto do versículo 21 de Êxodo 12? É uma pessoa que é experiente, é uma pessoa que Deus colocou sobre a vida dele um princípio de autoridade. E em terceiro lugar, é uma pessoa que sobre ele repousa a experiência dada por Deus. Aí quando a gente contextualiza tudo isto ao âmbito familiar, que é a nossa proposta desde sexta-feira, este ancião que está aqui no versículo de número 21 do capítulo 12, representa aquele que Deus repousou sobre ele a autoridade, aquele que Deus colocou sobre ele a experiência, aquele que Deus colocou sobre ele o poder para colocar o sangue de Jesus nos umbrais da sua casa. E quem é esse pastor? É você, pai, é você, mãe. Repousa sobre nós esta autoridade. Pode colocar que Deus já deu autoridade, pode colocar que Deus já deu poder, pode colocar que Deus já deu a experiência. Você vai passar por cima de toda a intenção do inferno e guardar a sua família debaixo do sangue do Cordeiro. Quem pode dizer amém? Agora olha para cá.
Nós estamos trabalhando essa questão dentro de uma visão neotestamentária. O que significa colocar esse sangue nos umbrais das nossas portas? O que significa isso? Nós não vamos sair por aí matando cordeiro, pegando sangue e melando os umbrais das nossas portas, não. Qual é a aplicabilidade para que isto aconteça? Nós já entendemos que a responsabilidade primeira recai sobre nós, pais, pai e mãe. Aí eu li um texto paralelo a esse texto, para que nós compreendamos a nossa responsabilidade. Eu chamei a igreja para ler comigo Deuteronômio, capítulo de número 6, e eu pontuei versículo 6 ao versículo 7. Então o que é que tem ali? Deuteronômio, capítulo de número 6, e o versículo de número 6 e 7. Se você está com a sua Bíblia aberta, aqui contém ordem de Deus. A quem? A nós, pais. E a primeira ordem foi a seguinte: ele vai dizer assim: olha, estas palavras estarão no seu, diga, coração. Primeira ordem de Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 6 e o 7. Estas ordens estarão no seu coração. Aí eu trabalhei aqui ontem. Quem é o sujeito aqui? O sujeito é Dário. O sujeito é você, pai. O sujeito é Neidinha, a mãe. É você, mãe. Essas palavras têm que estar no nosso coração. Por quê, pastor? Porque caso contrário, não tem como sangue ir para os umbrais das nossas casas. Não existe ensinar palavras a filhos se esta palavra, primeiro, não for internalizada no meu coração. Deixa eu falar uma coisa, talvez eu não tenha falado ontem. Nós precisamos voltar à prática da palavra. E quem está falando aqui é um pastor há mais de 28 anos dentro da Assembleia. Quem está falando aqui é um camarada que tem 54 anos que tomava mamadeira nos bancos da igreja. E eu sou de uma época que a escola dominical era lotada. Eu sou de uma época que culto de ensino era mais gente do que culto de domingo. Por quê, pastor? Porque havia-se um temor pela palavra. E nós vamos colocar o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas, quando nós voltarmos a ser amante da palavra. Precisamos voltar. Você pode ler qualquer livro e é parabéns para você. Mas se nós não lermos a palavra, nós estamos fadados ao fracasso. Eu vou falar aqui uma coisa, eu corro até risco no que eu estou falando. Eu sou um psicólogo. E tu sabia que vez por outra, ou quase sempre, eu leio essa palavra. E quando eu faço isso, eu começo a ver o sangue agindo, 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 há poder, há poder, há poder. Se nós quisermos fazer com que esse sangue vá para os umbrais, a gente precisa amar a palavra. Aí depois eu falei para vocês, aqui ontem, que o texto continua dizendo de Deuteronômio 6, versículos 6 a 7, ele vai dizer assim, olha, e você vai ensinar a teus filhos e dela falarás. Aí o texto começa a dizer, primeiro, assentado. O que significa isso, pastor? Quando você se assenta, você dá tempo a quem é de direito. E isto dentro de um contexto bíblico significa disposição. Ouça o que eu vou dizer. Nós estamos vivenciando um tempo do ativismo.
A corrida desenfreada. Quem conhece um pouco de história sabe que no século XIX aconteceu nos Estados Unidos a chamada corrida do ouro. E parece que isso está acontecendo no Brasil. Agora é pai e é mãe trabalhando. E filhos, como é que ficam? A gente está perdendo a noção deste assentar. Isso aqui é disposição. Isso aqui é literalmente tempo com qualidade. E nós precisamos disso, senão o sangue não vai. Eu não estou falando de amanhecer, bom dia filho, bom dia querida esposa, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de sentar. E não sou eu que estou falando, quem está falando é o texto. Se nós quisermos o sangue na nossa casa, na vida dos nossos filhos, nós precisamos sentar. A palavra precisa de tempo para que ela seja praticada. Mas eu falei ontem ainda, terminando aqui, eu falei que o texto vai dizer assim, andando pelo caminho. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Eu tenho que ensinar assentado, mas também andando pelo caminho. O que significa isso, pastor? Significa ensinar a Bíblia pelo exemplo. Um dia o sábio, ele disse assim: onde você estiver, pregue o evangelho. Se for possível, você lê Bíblia. Mas se eu não ler, como é que eu prego? Pedro diz que nós somos o exemplo dos fiéis. É através do nosso exemplo que vidas vão ficar debaixo do sangue de Jesus, a começar a minha família. Pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo. Meu filho precisa me ver orando, meu filho precisa me ver lendo Bíblia, meu filho precisa me ver tratando a esposa bem, meu filho precisa me ver a esposa tratando o marido bem. Exemplo, exemplo, exemplo. Não há nada mais forte. Isso é tão forte que um dia o apóstolo Paulo disse assim, abriu o verbo escancarando e disse: eu quero que vocês sejam os meus imitadores. Mas por que, Paulo? Porque eu sou de Cristo, eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos poder abrir a boca para filho e dizer: me cubra e me venha, me imite. Mas por que, papai? Porque eu sou imitador de Cristo, exemplo. Levanta a tua mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Aí eu terminei essa exemplificação, que o texto vai dizer assim, deitando-te e levantando-te. O que significa isso, pastor? Coerência. Do jeito que eu me deito, eu me levanto. Eu acho que a coisa mais terrível é o filho amanhecer o dia, e quando o pai aparece, aí ele diz assim: e aí, será que ele está bem ou ele está mal? Será que ele vai me abraçar ou ele vai gritar comigo? E aí, o que é que está acontecendo? Porque um dia a gente dorme bem e acorda mal, dorme mal e acorda bem. E filhos não querem perfeições de pai, mas filho quer coerência. Coerência. Aquilo que eu falo, eu vivo. Aquilo que eu prego, eu vivo. Nós não podemos criar uma cadeia sucessora de pessoas loucas dentro de casa. E se nós não formos coerentes, é isto que vai acontecer. Ouça, eu falo isso com propriedade, que eu sou um profissional da área. Os maiores problemas emocionais das pessoas que os sofrem não acontecem no trabalho, não acontece na rua e nem acontece na escola, mas acontece dentro de casa. A família, se não tiver cuidado, ela se torna a maior agência de patologias emocionais. Por quê, pastor? Porque falta coerência. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa:
Você sabe quem Deus chamou para curar essa terra? Foi a família. Foi a família. Nós vamos colocar o sangue nos umbrais das nossas portas. Vai haver coerência e o nome do Senhor vai ser glorificado. Teus filhos pregarão o evangelho na escola. Teus filhos, com o exemplo, pregarão o evangelho onde eles estiverem no trabalho. Por quê, pastor? Porque o sangue vai estar nos umbrais da casa dele, da porta dele, da vida dele, do quarto dele, da tua sala. Vai estar na casa. Se tu crê nisso, levanta a tua mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Agora olhe para cá. Eu já estou pegando de onde eu deixei. Estou sintetizando e correndo aqui por causa do horário. Aí eu estou começando a extrair algumas lições desse texto. E olha a primeira lição. É que para termos o sangue nos umbrais das portas das nossas casas, nós precisamos estar pautados no princípio da obediência. Volte ao texto. Êxodo 12, versículo de número 22. Vou ler. Então tomai um molho de esopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Olha aqui para mim, aqui contém 4 ordens, se você não observou, vou falá-las. 4 ordens, primeira ordem está aqui, a ordem foi a seguinte: tomai um molho de isopo. Olha aqui para mim, eu falei ontem que o isopo é uma planta com muitas folhas e com seu ramo fino, e esta planta de isopo, ela servia para quê, pastor? Ela servia para aspergir o sangue ou água nas cerimônias ou nos rituais de cerimônia de purificação. Então Moisés está dizendo aqui: ancião, pega lá as folhas de isopo, pega lá, e você vai aspergir o sangue com ela. Isto aqui fala de purificação, mas olhe para mim, essa palavra purificação dentro do contexto neotestamentário ou do Novo Testamento, significa santificação, significa, 1, 2, 3, vai, mais alto, santificação. Eu não falei isso, mas olha aqui, eu vou começar daqui, presta atenção, livro de Gênesis, capítulo de número 35 e o versículo 1, olha só o que aqui está escrito para que a gente entenda o que é uma santificação, dentro do princípio de folha de isopo, que foi a primeira ordem dada aos anciãos. Versículo 35 de Gênesis capítulo 1 vai dizer: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Olha aqui para mim, queridos, isto aqui é muito interessante. Por quê, pastor? Porque parece-nos que Deus está terminando uma obra na vida desse Jacó, uma obra que ele havia começado há tempos atrás. Por que o senhor explica isso, pastor? Porque a ordem foi: sobe a Betel e habita ali. Mas olha o versículo 2 e 3 do livro de Gênesis 35. O versículo 2 vai dizer: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. Aí o versículo 3 vai dizer: e levantemo-nos e subamos a Betel. Quem é que está falando isso aqui? Era Jacó, que está dizendo: olha, vamos tirar os deuses estranhos que estão aqui, e depois que isto acontecer, nós vamos subir a Betel. Agora olhe para cá, o primeiro e maior encontro de Deus, ou de Jacó com Deus, se deu aqui em Gênesis 32 e 24, a Bíblia diz que ele está lá no Val de Jaboque, e ele vai ter uma experiência com Deus. Agora vocês estão lembrados que ele passou a família dele,
E o texto diz que ele ficou só. Olha aqui para mim. Se nós quisermos o sangue de Cristo nos umbrais das nossas portas, nós, pais, não podemos privar os nossos filhos de terem as suas experiências com Deus. Por quê, pastor? Porque a minha experiência com Deus não serve para meu filho. A experiência da minha esposa não serve para o meu filho. Por mais testemunho que eu conte aqui, mas a minha experiência não serve para você. Você vai ter que ter experiências com Deus. Aqui, Jacó tem uma experiência com Deus, mas ele privou a família. Você quer ver uma coisa? Uma das coisas que eu mais ouço é a seguinte: pastor, eu sofri muito. O meu sapato era o Conga. Depois melhorei e fui calçar o Quixote. Nike, nem sonhar. Mas hoje, pastor, eu trabalhei de só a só, e meu filho só calça Nike. Amém. Amém. Só que não se esqueça que Deus quer ter experiências com Ele. E ai dos pais que privam. Você quer ver uma coisa? O filho entrou pelo caminho da rebeldia. Aí Deus começa a apertar. Aí tu dobra o joelho e faz: tadinho, papai, tadinho, tadinho dele, tadinho, coisa nenhuma. Deus sabe tratar. Deus sabe tratar. Deixa Deus ter a experiência com ele. É Deus permitindo que o sangue vá para a vida dele. É por isso que aqui Jacó está tendo a segunda oportunidade. Aí eu entendo que nós podemos ter uma segunda oportunidade de Deus para criar filhos. Aí ele está dizendo aqui: vamos subir para Betel. Primeiro, a ordem foi: sobe para Betel. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Betel, a junção da raiz Bet, no hebraico, que significa casa, e El, que significa Deus. Quando ele diz assim: suba com a sua família para Betel, ele estava dizendo: o melhor lugar para a família que precisa se santificar não é em Caldas Novas no clube, não é nas férias, muito embora é muito bom e faça isto, mas o lugar para ter consagração, para ter libertação, para ter sangue nos umbrais da porta, ainda é a casa de Deus. Ainda é a casa de Deus. Traga seus filhos para a casa de Deus. Não quero, mas vai. Não quero, mas vai. Eu quero, mas vai. Traga, por quê? Porque aqui é o lugar da bênção. Aqui é o lugar que Deus trabalha. Aqui é o lugar que Deus fala. Aqui é o lugar, é a Betel de Deus. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Olha que coisa séria. Você percebe que Jacó era filho de crente? Ele era filho de crente. Era um crente mais ou menos, Isaac, mas era filho de crente. Ele era neto, aí sim, de crente, Abraão. Pai da fé. Mas você percebe que ele é todo atrapalhado? Aí Deus vai começar a trabalhar com ele, permite aquilo ali que aconteceu, e ele vai para Distã. Olha o que é que está escrito em Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 12, deixa eu ler. Versículo 10 de Gênesis 28, partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, deitou naquele lugar. Olha o que é que vai dizer o versículo 12 de Gênesis 28. Ele vai dizer que ele sonha. E ele sonha com uma escada que está posta na terra e tem um topo nos céus.
E eis que, agora olha aqui para mim, olhe para mim, o texto vai dizer que os anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Presta atenção, aqui no texto não está dizendo que os anjos desciam primeiro para depois subir. Não, não. Se você vê alguém pregando aqui, está errado. Exegeticamente está errado. O texto diz que primeiro eles subiam, depois eles desciam. E o que significa isso, pastor? Olha aqui para mim. Se fosse anjo descendo e subindo, era uma ação simplesmente divina. Agora, quando diz que o anjo subia e descia, aqui fala de uma ação humana. Sabe o que é que significa isto? Você vai trazer seus filhos para Betel, aqui eles vão ver anjos subindo. E anjos descendo, anjos subindo, e anjos descendo. Deus vai ter experiência com a tua casa. É por isso que Deus está dizendo, está lembrado de Betel? Tô, Senhor, volta para lá, você e sua casa. Aí o texto continua dizendo, e você vai habitar lá. O que é que isso significa, pastor? Eita, vou falar. Pastor Edson é meu amigo, ele vai me convidar de novo. Olhe para cá. Estar na casa de Deus não é visita esporádica quando tem seminário de família. Aqui é nos dias que tiver culto, eu quero estar aqui. Nos dias que tiver culto de ensino, eu quero estar aqui. Eu vou estar com a minha Bíblia e com o meu caderno, eu quero crescer. Os anjos subiam e desciam, os anjos subiam e desciam. Isso aqui é um trabalho humano, eu preciso fazer isso. E quando meus filhos me virem aqui na igreja, eles querem também estar. Eles vão descer, pastor, não dá para estar aqui dia de semana. Por quê? Dá sim, você chega do trabalho cansado, toma seu banho, toma um cafezinho e vem para a igreja. São 2 horas de culto, o anjo vai subir e o anjo vai descer. O anjo vai subir, vai, pega a palavra profética aí, pega a palavra profética. O anjo vai subir. É esforço humano. Se houver esforço humano, Deus vai fazer a obra da tua casa. Aleluia. Agora olhe para cá. A ordem dada foi: sobe a Betel, demora-te lá, mas também você precisa fazer um altar. Aleluia. Olha aqui para mim. O altar era a primeira figura, era o primeiro utensílio que se encontrava antes de chegar ao lugar santo dos santos. Como é que eu quero que meus filhos cheguem ao lugar santo dos santos, tenham sangue nos umbrais da sua casa, da sua vida, da sua família, se eu não estou apresentando a ele o altar? Altar, dentro de uma linguagem neotestamentária, é Cristo. Quem é que apresenta Cristo aos filhos? São os pais. Quem é que faz filhos amarem o altar, o Cristo? São os pais. Agora, se meus filhos virem eu espraguejando porque perdi o emprego, o altar não está levantado. Mas quando eu perco o emprego, eu reúno a família e vou dizer assim: não se preocupe, filhos, porque o emprego é apenas uma consequência, quem toma conta da gente é o Senhor. Altar, 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 levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor, habita ali, é isso que Deus quer, levanta um altar. Isto fala de santidade. Aleluia.
Agora olhe para cá. A segunda ordem do texto de Êxodo 12, 22 foi: e molhai o sangue que estiver na bacia. Aí eu já expliquei aqui. Por que o sangue da bacia? Porque tem uma ordem. O ancião, que é o pai, traz, e o pai vai fazer aquilo que Deus mandou. Filho não pode chegar e dizer para pai: pai, eu acho que tem que ser assim. Você não acha coisa nenhuma. Eu tenho que fazer como Deus mandou. Por que que o senhor não vai viajar na quinta, só vai viajar segunda-feira? Porque Deus disse para eu viajar somente na segunda-feira. Por que o senhor não vai comprar o computador que eu lhe pedi? É porque eu fui orar a Deus, e Ele disse que eu não posso comprar enquanto eu não termine essa dívida aqui. Aí eu só vou comprar segunda-feira. O sangue tem que ser da bacia. Quem manda é o ancião, quem manda é o pai, quem manda é a mãe. Se filho estiver mandando, vai bagunçar tudo. O sangue tem que ser do jeito que Deus mandou. É o sangue da bacia. Meu Deus! Terceira ordem. Ele disse assim: passe o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras. Percebeu, pastor Edson? Deus podia ter dito: ó, pega o sangue e passa onde tu quiser. Mas aqui é específico. É na verga e nos umbrais das portas. O que significa isso, pastor? Diga assim comigo: o sangue de Cristo, ele tem endereço certo. Não, tu não pegou não. Não, pegou não. Eu vou explicar. O sangue do Cordeiro de Deus tem endereço certo. E onde é, pastor? Na tua casa, na tua casa, na tua casa. Dá glória, levanta a mão, vai, levanta a mão, levanta a mão. Na tua casa, na tua casa, na tua casa, na tua casa. Ele sabe onde você mora, fica tranquilo, Ele sabe onde você mora. O sangue de Cristo tem endereço certo. Quarta ordem. Estou correndo. Vê se não é isso aí a quarta ordem. O texto em continuidade vai dizer: porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Irmãos, pouquíssimas pessoas percebem isto, inclusive eu. Mas o Espírito Santo, quando eu estava analisando o texto, ele me mostrou. E eu quero mostrar para vocês. Olha aqui para mim. O texto, perceba que o texto, ele não vai dizer: nenhum de vós saia até amanhã. Não. Ele disse: nenhum de vós saia até amanhã. A escrita que mais se aproxima do original está assim. Não está pegado amanhã, não, é amanhã. Toda atenção agora é pouca, olha aqui para mim, toda atenção aqui é pouca. Quando a gente fala amanhã, nós estamos falando de um substantivo ou de um advérbio de tempo. Quando eu digo, irmãos, eu estou aqui hoje e amanhã eu venho, eu estou falando de um advérbio de tempo, de um futuro próximo. Amanhã é segunda-feira, depois de amanhã é terça. Mas o texto não diz isto. O texto diz assim: amanhã. Não sai de casa até amanhã, até a tarde, até a noite. E esta fala aqui, até amanhã, é sinônimo de tempo. Deixa eu te explicar. Esse tempo aqui não é um tempo cronológico, mas esse tempo aqui é um tempo kairós. Se você olhar no texto, Deus mandou o anjo da morte à meia-noite, e meia-noite não é amanhã. Então o que é que significa isso? É Deus dizendo: pega aí, pega aí, isso aqui é revelação divina, pega aí. É Deus dizendo: ah, Deus, eu não sei o que é que eu faça mais com esse filho. Aí Deus diz assim: passa o sangue, o resto é comigo. Isso aqui é tempo de Deus. Faça a sua parte.
a proteção, o livramento, a libertação, a glória, a vitória, não é com vocês, é comigo, é meu tempo, é o meu tempo, não fica aí apressado não, mas é no meu tempo. Deus está dizendo, a garantia é o sangue, o resto é comigo. Não fica pensando que nós temos esta garantia. Quem dá a garantia do tempo é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É por isso que o Salmo 40, o versículo 1, ele vai dizer assim, parafraseando: coloca o sangue nos umbrais das portas e espera com paciência. E espera com paciência, e espera com paciência. Coloca o sangue, coloca, é dobrar o joelho, é orar pela família, mas espera com paciência. Deus vai mandar o anjo para destruir esta barreira, estas cadeias. Eu quero profetizar na tua vida aqui nesta noite: o tempo de Deus já chegou. Levanta a tua mão e adora, 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 adora. Você entendeu? Por quê, pastor? Porque tem muitos crentes inquietos, porque aquilo que pede não chegou ainda. Tem muitos crentes inquietos porque a vitória não chegou ainda. Mas aqui não tem nada a ver com uma coisa com a outra. A ordem é: coloque o sangue, coloque o sangue, coloque o sangue e espera no meu tempo. E se alguém perguntar, e aí, chegou? Tu diz assim, está chegando. E como é que você sabe? É porque em Deus a promessa, Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso. O sangue vai para os umbrais da nossa porta, o sangue vai para os umbrais da nossa casa, e o tempo é de Deus. E a Bíblia diz assim: esperei com paciência nele, Ele se inclinou para mim. Sabe o que verbo é este? É a mesma coisa de dizer, e Ele se sentou para dar atenção àquilo que eu estou pedindo. Nós servimos a um Deus que dá atenção à sua igreja. Adore a Ele. Segunda lição, estou correndo, vou acabar no horário. Segunda lição, quer anotar? Anote. Para termos o sangue nos umbrais das nossas casas, precisamos confiar no caráter de quem emite a ordem. Diga-se comigo: para colocar o sangue nos umbrais da minha casa, eu tenho que confiar no caráter de quem deu a ordem. Olha se não é isso, pastor Edson. Versículo de número 1 do capítulo 12 de Êxodo, diz assim: e falou Moisés a Deus. Diga amém. Vou ler de novo. E falou Moisés ao Senhor. Diga amém. Não. Amém coisa nenhuma. O texto diz: e falou Deus a Moisés. E o que significa isso, pastor? É que o texto está mostrando quem emitiu a ordem. É que o texto está mostrando onde é que está a origem da ordem. Quem está dando a ordem aqui não é qualquer um. Quem está dando a ordem aqui não é qualquer um que não mereça a minha confiança, mas quem está dando a ordem é Deus. É Deus. E eu preciso confiar no caráter dele, se eu quero que esse sangue vá para os umbrais das nossas portas e da minha casa. Por que o senhor está falando isso, pastor? Olha aqui para mim. É porque nem sempre nós estamos dispostos, ouça isto, a cumprir com as ordens que não entram no nosso campo da compreensão humana. E esse sangue só vai para minhas portas se eu confiar no caráter de quem está mandando e quem está dando a ordem. Nem sempre tem
tem ordens que a gente não compreende. Ordem não compreendida é difícil, irmãos. É difícil para obedecer. Mas eu estou dizendo aqui pelo texto, e falou Deus a Moisés. Olha aqui para mim, e eu preciso falar isso. Olha o que é que Paulo vai dizer da sua primeira missiva, capítulo 2 e o versículo 14. Ele vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque palavra de Deus só podem ser discernidas espiritualmente. O sangue só vale a porta se eu confiar no caráter de quem está mandando. Olhe para cá, vou soltar o segredo. Eu também, às vezes, não compreendo. Pastor Edson também, pastor Paulo também. Às vezes a gente não compreende. Agora, olha o segredo de Deus. Todas as vezes que a gente não compreende uma ordem que não entra no campo da compreensão humana, da razão humana, nós vamos ter que apelar para a fé. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Todas as vezes que a gente não compreender, o que é que a gente faz? Apela para a fé. Pastor Dário, então o que é fé? Não, eu não vou para Hebreus 11. Não vou. O que é fé, pastor? É quando eu sou impulsionado, compelido pelo Espírito Santo a confiar. Está na palavra? Tá, então eu confio. Deus falou, então eu confio. Vamos corrigir o filho? Vamos, mas como é que nós vamos corrigir? É pela palavra? Eu topo. Vamos negociar? Vamos. Como? É pela palavra? Eu vou. Está na palavra? Eu obedeço. Está na palavra? Eu obedeço. Eu não vejo Oséias questionando uma ordem aparentemente absurda de Deus. Ele cumpre, ele obedece e o resto é com Deus. Quer colocar o sangue nas vergas das suas portas? Quero, pastor. Você vai ter que confiar no caráter de quem está dando a ordem. Se não confiar, o sangue não vai. Porque tem medida que Deus manda você tomar que você se arrepia até o tutano. Mas se tu confia no Deus que te comanda, mas se tu confia no Deus que te criou, mas se tu confia no Deus que te salvou, mas se tu confia no Deus que te chamou, Racanderei namana choredere candaraia chodere nini mini candara namana chode candaraia oremanaia chodere na candaraia. Deus não quer ser sentido pela igreja, mas Deus quer ser crido. Deus quer ser crido. Se pela fé eu creio na voz de Deus, eu vou dar a voz de comando aos meus filhos. E se eles perguntarem, eu vou dizer: foi Deus que me deu a voz de comando. Mas o Senhor confia nele? Confio. Então nós temos que sair. É por isso que Deus disse para José: tem aí um caba cheio de demônio que quer matar o menino, vá-se embora para o Egito. Olha aqui para mim, falar em fugir, você vai ter que fugir. Tem um bando de crente maluco que diz: não, eu sou cabeça e não cauda, nada de fugir, eu vou enfrentar. Mas ouça, quem está mandando é o Senhor, quem está mandando é Deus. Obedeça. O que é fé, pastor? É quando eu sou compelido pelo Espírito Santo. a confiar no caráter de Deus.
Eu quero dizer aqui uma coisa: no caráter de Deus não há oscilação. O caráter de Deus é firme. Ele disse lá, quando a Sara duvidou, ele disse: porventura haveria alguma coisa difícil para mim? Fui eu que te prometi. E se eu te prometi, eu sou um Deus que cumpro. Estou sentindo a glória do Senhor. Estou sentindo a glória do Senhor. Lucas capítulo 5. A Bíblia diz que Jesus está chegando à praia. E ele encontrou homens com as suas cabeças baixas, desesperançosos, frustrados, porque haviam passado a noite inteira e nada havia pescado. Para você ir lá no Corumbá pescar e não pescar, tanto faz, é lazer. Para esses homens, não. Não pescar significa não ter o dinheiro para pagar alguma dívida, alguma coisa. E eles estão frustrados, o mês vai se arrebentar, porque nesta noite eles não pescaram. Aí Jesus chega e diz assim: Simão, me faz um favor, vem cá, o que foi? Não, pega teu barco aqui e coloca na praia. Mas Senhor, não, coloca na praia. Aí ele sobe no barco e o texto diz que ele começa a pregar, sim ou não? Pregar, o texto não fala, mas eu fico imaginando Pedro conversando com João, olhando tudo aquilo, aquela pregação maravilhosa, e Pedro dizendo: João, eu nunca pensei, nunca na minha vida, eu pensei que o meu barco um dia seria altar de igreja, nunca pensei. Sabe o que é que Jesus estava ensinando a Pedro? Que a gente pode pegar as nossas frustrações e ficar em cima dela, porque o barco foi instrumento de frustração. Aí Jesus estava dizendo assim: Pedro, com frustração a gente faz isso. Sabe o que significa isso? Redirecionamento de vida. Se o sangue de Jesus está na minha casa, eu redireciono a vida. Eu não fico centrado em frustração, eu redireciono a vida. Eu não fico sentado em cima ou abaixo de frustração, mas eu redireciono a vida. Aí ele diz assim: pega agora o barco e vamos para o alto mar e lance suas redes. Aí aqui eu vejo o maior exemplo de fé. Por quê, pastor? Porque ele vai dizer: Senhor, pesquei a noite toda e nada peguei. Aí ele diz: mas sobre a tua palavra. Ele estava dizendo assim: mas sob o teu caráter eu vou lançar a rede. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Ouço que eu sou profeta de Deus aqui nesta noite. Há famílias aqui desesperadas com as situações que está reinando, com as frustrações. Deus está dizendo: hoje eu vou te colocar em cima dessa frustração, porque eu sou maior do que a tua frustração, eu sou maior do que tudo aquilo que você está sofrendo. Você vai agora dar um redirecionamento à vida, e você vai me obedecer e confiar no meu caráter. A Bíblia diz que eles foram para alto mar. Sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer assim: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aí o versículo 6 diz: e fazendo assim, ou seja, obedecendo. Aí a Bíblia diz assim, o texto termina: colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. Confia no caráter de Deus. Se eu não compreender as ordens de Deus, meu irmão, eu tenho que apelar para a fé. Diga assim: eu tenho que apelar para a fé. Deixa eu contar isso aqui rapidinho. Alguns irmãos já conhecem. Eu trabalhava numa empresa que a dinheiro de hoje, pastor, eu ganhava muito bem. Eu não tinha dificuldades financeiras. Não tinha dificuldade financeira. Eu não sabia o que era isso. Estou passando por uma dificuldade financeira. Eu digo: me explica como é. Não tinha. Não, todo ano trocava meu carro, eu tinha carro do ano. Não tinha problema.
Mas eu estava nessa empresa no estado de Sergipe. E eu fui pregar no interior de Sergipe. E Deus, quando eu terminei, Deus usou um vaso e disse: eu estou voltando contigo para o Nordeste. Deus, não fala isso de novo não. Brincadeira tem hora. Estou eu voltando contigo para o Nordeste. E eu estou entregando uma obra em tuas mãos. Jesus. Nunca tinha pastoreado. Disse Nedinha, Deus deu uma palavra, nós vamos voltar para o Nordeste. Ela, filho, está tão bom aqui, morando na beira-mar. Deu um rebuliço na empresa e eu voltei para Recife. Ouça-me. Aí lá eu fui trabalhar em uma outra empresa, ganhando bem também. Aí Deus, eu já estava com esta igreja, não era o pastor dessa igreja. Essa igreja muito grande, ela era metade dessa aqui, pastor Edson, metade dessa igreja, esse banco para cá e até o final. Era uma igreja grande. Aí eu comecei a trabalhar com a igreja, não era o pastor, mas comecei a trabalhar com o Nedinho nessa igreja. Aí Deus disse para mim: eu quero que você saia do trabalho. Essa ordem, irmão, é loucura. Você vai sair do trabalho e você vai tomar conta da minha obra 25 horas. Eu digo, meu Deus, 3 filhos. Cheguei para o diretor da empresa no dia seguinte, eu disse, olha, eu quero pedir minhas contas. Ele falou, que houve, Dário? Você ficou doido? Nós já estamos pensando em colocar você como um dos gerentes das filiais. Você vai ganhar 2 vezes mais do que você ganha. Eu disse, chegou tarde a promoção, eu estou saindo. E ele disse, eu posso saber por quê? Não pode. Por quê? Porque Deus mandou. Porque Deus mandou. Disse, papai, você é doido. Você tem certeza que Deus mandou? Digo, tenho. Eu deixei o trabalho. Olha aqui para mim. Eu pagava um aluguel na época de R$300. Quanto? Quanto? R$300. Já estou indo para o final da mensagem. R$300. Primeiro mês, a igreja vazia, só tinha meia dúzia de crentes. O aluguel vai ser pago amanhã, depois de um mês que eu deixei o trabalho. Eu não tinha problema com o aluguel. Eu pagava até 2 de uma vez só. Aí eu cheguei para o tesoureiro e disse, querido, veja para mim aí R$300 e a minha passagem de ônibus, porque eu vou para casa, porque amanhã eu tenho que pagar o aluguel. Ele disse, pastor, se mexer lá na tesouraria, acho que dá uns R$15. Ele disse, se fosse o senhor, levava logo, porque a irmãzinha Quitéria pediu os 10 para pagar a conta de luz dela. Que luz de Quitéria? Me dá os 15. Resumindo, 5 meses de aluguel atrasado. Quem foi que deu a ordem? Quem foi que deu a ordem? Se ele deu, não duvide. Se ele deu, não duvide. Isso aqui é fé. 5 meses de aluguel. Eu estou em casa, eu e Nedinha acordamos cedo, nós vamos para o circo de oração. Eu disse, filha, prepara aquele cuscuzinho para mim, com aquela carninha de bode, bem assadinha, que eu estou com tanta fome. Ela disse, se tivesse o bode e o cuscuz, eu fazia. Filha, brincadeira tem hora. Ela disse, para não dizer que não tem nada, tem um pão, que foi de quinta-feira do mês retrasado. Eu disse, põe no fogo e serra com a serra assim, porque fica muito para enganar os meninos. Aí quando a gente estava fazendo isso, bateu na minha porta, eu digo, meu Deus, quem é? Quando abri a porta, era a mulher da frente da minha casa, que era intermediária da dona da casa. Ela disse, pastor Dário, o telefone para o senhor é a dona da casa. Eu digo, meu Deus. Aí quando eu atravessei a rua, lá do outro lado da linha, quando eu peguei o telefone, ela disse, pastor, quero lhe dizer uma coisa para o senhor, para mim isso é um desrespeito, faz 5 meses que o senhor não paga o meu aluguel, e se o senhor não sair amanhã, vou colocar a polícia na sua porta, lhe despejar, porque para mim isso é um desrespeito, e pá, desligou o telefone. Aí eu peguei Nedinha, fomos para o circo de oração.
E o círculo de oração lá em Pernambuco, para não cansar os crentes, começa de 8 e termina às 17 horas. Preguei de manhã, e eu disse, um dos crentes vai me convidar para almoçar. Ninguém me convidou. Nedinha disse, e agora? Eu digo, segundo tempo. Preguei à tarde, eu digo, vai alguém me chamar para jantar. Ninguém me chamou. Chegou a noite, culto de milagre, eu preguei. Quando terminou o culto, eu digo, meu tesoureiro, tem algum dele? Ele disse, pastor, não tem. Eu digo, Jesus, 3 vezes 5, 15, R$1.500. Aí um irmão que nos leva para casa, eu e a Nedinha, quando chegamos na nossa casa, quando eu abri a porta, pastor, para pegar a Nedinha já foi desmaiando. E o irmão disse, o que é isso, pastor? Eu disse, defeito de fabricação, Nedinha não aguenta fome. Entrei, coloquei ela para dormir, fazendo cafuné na cabeça, e fui lá para a sala, e eu disse, Deus, eu confio no seu caráter. Foi o Senhor que mandou, e eu conheço a sua voz, o Senhor que me mandou sair do trabalho, e hoje de manhã a mulher disse que ia colocar a polícia na porta, e mais sério ainda, o Senhor viu quando Nedinha desmaiou de fome, Deus, eu não quero dormir com a minha barriga vazia, e nem Nedinha. Daqui a meia hora mais ou menos eu vi um carro parando na porta, pastor Edson. Era o carro do irmão que havia nos deixado. Quando eu olhei pelo basculhante, Nedinha dormindo, quando eu olhei, era o casal abrindo a mala de trás da Belina e puxando um caldeirão. Eu digo, meu Deus, já abri a porta, pastor me dê licença, entra. A gente chamou os meninos, come, toma sopa, vamos tomar sopa. Quando ela vai embora, eu digo, irmã Ângela, qual foi o mistério? Ela disse, olha pastor, deixei o senhor aqui, fiquei preocupado com a pastora. Quando eu cheguei em casa, o meu marido disse, minha velha, faça uma sopinha para mim. Quando eu fui para a beira do fogão, Deus disse assim, faça, mas você não vai tomar aqui, porque o meu servo está de joelhos lá na casa dele, pedindo alimento. Você vai levar, confie no caráter de Deus. Fui dormir de bucho cheio. Amanheceu o dia. Aí bateram na porta novamente. Toque. Eu digo, Nedinha, é para tu. Ela diz, deixa de brincadeira, vai lá ver quem é. Aí eu digo, Jesus, é a polícia. Se fosse o corpo de bombeiro, eu ficava tranquilo. É a polícia. Quando eu abri a porta, era a dona da casa. Pastor, ela quer falar com o senhor de novo. Eu digo, Jesus, o que é que eu digo? E o Espírito Santo disse, ele falou para você falar nada. Quem fala por você é ele. Aí quando eu pego o telefone, a mulher lá do outro lado, pastor disse, calma fulana, calma, eu já cresci, calma, o que é que está acontecendo? Eu vou orar por você, calma. Ela disse, pastor, eu falei aquilo ontem para o Senhor, e quando eu entrei, saí da minha casa, a vizinha é crente, eu contei para ela disse, tu é doida, não se fala assim com crente, quanto mais com pastor. Eu quero dizer para o senhor, pastor, que eu não dormi essa noite, e eu quero dizer uma coisa, eu queria que o dia amanhecesse para ligar para o Senhor. Tem duas coisas que eu quero falar para o Senhor. Primeiro, me perdoe. Segundo, eu estou dando esses 1.500 como oferta para a sua igreja. O Senhor não me deve mais nada e tem um mês para procurar outra casa. Levanta a tua mão e adora e glorifica o nome do Senhor. Vamos para a última lição, dá tempo. Para termos o sangue nos umbrais das nossas casas, precisamos entender que a intencionalidade divina é gerar em nós e em nossas famílias crescimento e comunhão. Quem dá glória a Deus? Êxodo 12, versículo 24 a 27. Portanto, guardai isto por estatuto, grifa isso na sua Bíblia, para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, guardarei este culto. Então direis, versículo 27, este é o sacrifício da Páscoa, e vai falando, olha aqui para mim. Perceba que o texto vai nos mostrar que Deus tem essa intencionalidade, dar crescimento e da comunhão para a família. Olha o versículo 26.
E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Que culto é esse? Aí vocês vão dizer: este culto é o sacrifício, porque você não era nem nascido, mas aconteceu uma situação que nós éramos escravos. Nós estávamos lá na bagaceira do pecado. Seu pai fazia tudo que não prestava, gastava o dinheiro com bebida. A gente não conhecia Deus, mas um dia Ele nos resgatou. Ele me amou. O seu pai é uma nova, fala isso para o teu pai. Fala o que Deus tem feito com você. Isso vai trazer crescimento, comunhão com Deus. Fala isto para ele. E isto aqui é muito interessante. Olha aqui para mim, já estou terminando. O que é que temos aqui nesse texto que eu li? Nós temos a pedagogia divina. E a pedagogia divina é para levar a família para o crescimento, irmão, para a comunhão a Deus. E como é que a pedagogia de Deus funciona? Deixa eu mostrar aqui no texto. Êxodo 12 e o versículo 2. Pegou aí? Olha só. Olha a pedagogia divina para dar crescimento às nossas famílias. Versículo 2 vai dizer: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este será o primeiro dos meses. Tem assim na tua Bíblia? Tem assim na sua Bíblia? Este será o princípio dos meses. E este mês, esse mês que está acontecendo tudo isto, será o primeiro. Olha aqui para mim, já estou terminando. Olha aqui para mim. Quando isto aqui aconteceu, o mês era de Abib ou Nissan, que no calendário hebraico corresponde ao dia 26 de abril, até o dia 26 de maio. Então isto aqui aconteceu em Abib, em Nissan. Agora, por que é que Deus está dizendo? Esse mês que é abril, o ano começa agora. Porque no calendário judaico, o ano começava no mês de Casleu, que era 26 de dezembro, a 26 de janeiro, que é Tebet, no hebraico. E por que é que Deus está dizendo que o mês começa agora, em abril? É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: o ano começa agora em maio. Por quê, pastor? Porque na pedagogia de Deus, ouça isto: crescimento e comunhão com Ele tem um princípio, para que o sangue vá para os umbrais da porta. E qual é o princípio, pastor? É o processo do recomeço. Guarde isso no seu coração. O ano para famílias começa hoje, em maio. E isto tem uma conexão muito forte, porque quem me mandou para lá foi o Espírito Santo. Lá para Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. O que é que tem lá? Olha o que é que Paulo faz. Quanto a mim, eu não julgo ter alcançado. Esse alcance era uma perfeição em Deus. Aí ele diz assim: mas uma coisa eu faço. E o que é que tu faz, Paulo? Princípio de recomeço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Eu vou falar porque Deus quer que eu fale. Nós só vamos colocar o sangue nos umbrais das portas se a gente permitir o recomeço de Deus em nossas vidas. Vou falar, olha aqui para mim. Um teórico da linha existencialista chamado Soren Kierkegaard, ele vai dizer o seguinte: quando eu quero compreender a vida, eu olho para trás. Mas quando eu quero viver a vida, eu tenho que olhar para frente. E eu vou falar, irmão, porque eu vim aqui, fui convidado para tratar famílias. E eu não me acovardo em cima de altares. Tem muita gente querendo colocar o sangue nos umbrais das portas dos filhos, mas não perdoa os filhos.
E Deus está dizendo: o ano começa agora. Esqueça o que ficou para trás. Tem mulheres querendo colocar o sangue dos umbrais em suas vidas, mas não conseguem perdoar marido. E Deus está dizendo: princípio do recomeço. Se quer que o sangue vá para sua casa, princípio do recomeço. Então aqui não tem nada a ver com Casléu, aqui não tem nada a ver com Tebete. Agora vai ser Abib, é o mês de abril, é o mês, começa agora. Esqueça o que passou, é daqui para frente. Aí vamos perguntar a Paulo o que é que nós devemos fazer depois desse esquecimento. Paulo, vamos perguntar a ele: Paulo, o que é que nós devemos fazer? Aí ele vai dizer: famílias da Adeso, prossiga. Por que, Paulo? Porque tem um alvo para a tua vida. Não fica aí enterrado, ancorado no passado. O passado já passou. Deus tem graça para a igreja, Deus tem glória para a tua casa. O que passou, adora. Oh, aleluia, aleluia. Olha a segunda pedagogia divina para ter crescimento e comunhão. Versículo de número 11. Ele vai dizer assim, já estou acabando. Comereis. Aí o texto vai dizer: primeiro, com vossos lombos cingidos. Fica de pé. Segundo, com vossos sapatos nos pés. Terceiro, com cajado em suas mãos. Pastor, o que significa lombos cingidos? Olha aqui para mim. No tempos antigos as pessoas tinham roupas folgadas. E para exercerem determinado de trabalho, eles tinham que cingir, prender aquelas vestes. Por isso que Paulo pega o gancho, e o texto aqui também está falando isso, aqui lá no Antigo Testamento. O que significa isso, pastor? Olha aqui para mim. Quem quer que o sangue do Cordeiro esteja na sua casa, não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Deus quer que você tome conhecimento disto. O que é que está trazendo embaraço para a tua vida, homem? O que é que está trazendo embaraço para a tua vida, mulher? O que é que está trazendo embaraço para a tua vida, filhos? Deus está cingindo os nossos lombos aqui nesta noite. Levanta a sua mão para o céu, levante. A ordem segunda foi: sapatos nos pés. Sabe o que significa isso? É que se há sapato nos pés, ninguém escorrega. Por isso que o salmista Asaf, Salmo 73, ele disse: quase meus pés resvalam. Casa onde tem sangue de Jesus, ninguém vai escorregar. Casa onde tem o sangue de Jesus nos umbrais, ninguém vai pecar. Casa onde tem o sangue de Jesus Cristo, tem um temor de Deus, tem um temor daquele que nos chamou. Sapato nos pés. Depois ele diz: não tire o cajado de suas mãos. Olha aqui para mim. Dois instrumentos do líder. Vara não é para bater, mas é para fazer assim, por aqui, filho por aqui, não, aí não, queridinho, por aqui, e as ovelhas bebê, isso, por aqui, pai, eu estou pensando em namorar o menino, não, por aqui, não tire o cajado da tua mão, porque isto fala de disciplina. Mas tinha o cajado que tinha uma ponta como de um guarda-chuva. Para quê? Resgate. Olha aqui para mim. Preste atenção. Sabe o que é que Deus está dizendo? É que nós estamos aptos com este sangue
para gerar na nossa casa resgate. 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 Esse filho vai voltar, viu? Esta filha vai voltar. Esta filha vai voltar. Esse filho vai voltar. A casa vai entrar em ordem. A casa tem disciplina. A casa tem lombos cingidos. A casa tem sapato no pé de papai, de mamãe, dos filhos. A casa tem resgate, a casa tem resgate. O texto de Lucas vai dizer: e o menino disse: levantar-me-ei, irei de encontro com meu pai. Sabe por que ele disse isto? Porque na casa tinha disciplina, na casa tinha cajado, na casa tinha amor, na casa tinha o sangue, na casa tinha esperança. Levanta a tua mão para o céu e começa a adorar. Levanta a tua mão para o céu e começa a adorar a Deus. Segura aí, porque Deus vai começar a derramar da sua glória sobre a tua vida agora. Derrama, Pai, derrama, derrama. Teus filhos entenderam a tua palavra. Derrama da tua glória. Derrama da tua glória. Eu já vejo o sangue do Cordeiro de Deus na tua vida. E crentes aqui, levanta a tua mão e vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando, é o encerramento desse congresso. Deus está falando contigo que Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Levanta a tua mão para o céu, levanta, adora a Deus. Pai, começa a avivar este crente, começa a avivar esta família. Começa a tirar toda a tristeza, toda a preocupação. Deus está entrando na tua causa, que Ele é Deus, adore, adora.